Oi. Sugerir que a África é um espaço homogêneo e de características muito bem definidas é, no mínimo, a gente pensar na África de uma maneira reducionista. Porque a África é extremamente complexa e é importante a gente destacar aqui toda essa diversidade do continente africano, se o objetivo é a gente conversar sobre a África, conversar sobre os reinos africanos. Então, a gente vai ter nesse vídeo aqui o objetivo de mostrar pelo menos um pouco dessa diversidade que existia na África, até mesmo antes da chegada dos europeus e até mesmo antes do relacionamento desses africanos com os povos da Península Arábica. Bom, a gente começa aqui mostrando alguns dos principais reinos e civilizações e regiões do continente africano anteriores à chegada dos europeus. Esse número 1 aqui a gente tem o Vale da Grande Fenda. Provavelmente os hominídeos surgiram nessa região. O Homo habilis, o Homo erectus e posteriormente o Homo sapiens surgiram nessa região e dessa região se espalharam para o resto do continente e depois pelo resto do mundo. Aqui nesse número 2 a gente encontra aqui o Império de Gana. Aqui nesse número 3 o Reino de Yorubá. Aqui nesse número 4 a gente tem o Império de Mali e o Songhai. Aqui no número 5 a gente tem o Reino de Ashanti. Aqui no número 6 a gente tem o Reino do Congo. Logo mais abaixo o Império Monomotapa e aqui embaixo o Reino de Zulu. Portanto, a gente tem aqui uma diversidade bastante significativa no continente africano. Sem contar ainda em todas as tribos, em todos os clãs espalhados pelo continente. Todas essas civilizações possuem características específicas, econômicas, políticas, culturais, sociais, mas a gente pode identificar algumas características em comum que podem ser cobradas aí em algumas provas de vestibulares, podem ser pedidas no Enem. Todas essas civilizações utilizavam a metalurgia, conheciam metais, utilizavam esses metais. Elas também tinham uma agricultura bastante avançada, inclusive a gente pode dizer que dentro dessa agricultura nós tínhamos a utilização do arado de metal. Coisa que poucos europeus usavam. No século VI, no século VII, no século VIII, os africanos já usavam aqui, o que mostra justamente o conhecimento justamente sobre essa metalurgia identificada anteriormente. A gente tem aqui a propriedade familiar, então as famílias, os clãs familiares, a gente está falando de uma família de pai, mãe, filhos, não, uma família bem maior do que isso. Inclusive, cada homem tinha mais do que uma esposa, mais do que uma mulher, portanto a quantidade de filhos era bem grande, então as famílias eram bem grandes, ou seja, a gente está falando de clãs. Esses clãs tinham um território muito bem definido, que eram submissos a um chefe tribal, que muitas vezes era submisso a um imperador ou a um rei dentro de um daqueles reinos que eu mostrei para vocês. A gente tem aqui também a presença de epidemias, então durante toda a história da África nós tivemos aí relatos históricos de muitas epidemias, por exemplo, malária, entre outras epidemias aí, bastante complexas que tiveram no continente. Mas vale destacar que todas essas civilizações com todas essas características são civilizações bastante avançadas. É importante que isso fique claro para a gente. Não eram civilizações simplesmente tribais. Havia um conhecimento cultural, técnico, comercial bastante complexo ali. Okay? A gente tem que entender também a integração desses povos com outras culturas, como por exemplo no sul da Europa, na região do Mediterrâneo e também na Península Arábica, ali no atual Oriente Médio. Bom, o norte da África, como a gente já sabe, foi ocupado pelo Império Romano. Então já havia o conhecimento sobre esse continente, ou seja, a margem sul do mar Mediterrâneo, desde a época do Império Romano. Então já havia essa relação com os europeus desde a época do Império Romano. Tudo bem? Durante o início da Idade Média, há uma relação bastante interessante dos africanos com a Península Arábica. E é importante destacar que os árabes e os africanos aqui, assim como boa parte dos romanos no norte da África, aqui, vão ter uma relação bastante intensa no que diz respeito às questões comerciais. São diversas rotas de comércio que se desenvolvem aqui nessa região do norte da África. Tudo bem, gente? E vale destacar também que muitos desses povos aqui do norte da África eram povos nômades e que acabavam interagindo tanto antes, durante o período romano, com o Império Romano, com os romanos que estavam aqui, como também indivíduos aqui da Península Arábica. E por serem nômades e também por terem a atividade do comércio presente na sua rotina, acabam levando essa cultura para outros povos do centro e do sul do continente africano. Okay? Abrindo um parênteses aqui, eu comecei destacando o Império Romano, mas nós tivemos também a ocupação de muitos
povos gregos no norte da África, a partir da fundação de diversas colônias gregas aqui também, até mesmo antes dos romanos chegarem a essa região. Okay? É muito importante a gente perceber isso daqui, que esse continente africano já interagia com outras civilizações bem antes aí das grandes navegações. Agora, uma importante interação do africano com outras culturas acontece a partir da presença do islamismo no continente africano. O islamismo. Bom, esse islamismo vai se expandir pelo continente africano, principalmente a partir do século VIII. Né? Lembrando que no século VII ele surge aqui na Península Arábica e a partir da Jihad ele se expande pelo continente africano, assim como também vai chegar até o continente europeu, vai se espalhar pela Ásia também. Né? Aqui no norte da África, então, se formou um império, né, Islã, né, que em seguida vai se fragmentar em reinos e califados. Okay? A partir do século XI, diversos povos nômades aqui do Saara se convertem ao islamismo e vão espalhar esse islamismo pelo resto do continente africano. Da mesma forma como a cultura se espalhava por esses mesmos povos em função do comércio, agora essa cultura islâmica vai se espalhar também pelo resto do continente africano. No século XIV, todo esse norte da África passa a pertencer ao chamado Império Turco-Otomano, também com características muçulmanas. Vale destacar uma galera que ficava aqui, ó, mais ou menos onde hoje está a Nigéria, os Hausas, que vão levantar a bandeira da Jihad, que é a expansão da fé islâmica por todo o continente africano. Então, trocando em miúdos, o que a gente tem que entender da África? Que ela interagiu com os gregos, interagiu com os romanos, interagiu comercialmente com a Península Arábica e que toda essa cultura acaba se espalhando em diversas regiões do continente africano e, sobretudo, a presença do islamismo a partir aqui do século VIII no continente africano, no norte do continente africano e em seguida pelo resto do continente. Muitas das civilizações africanas aqui vão assimilar a cultura, a religiosidade islâmica muçulmana. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a escravidão e a diáspora africana. Façam agora então o exercício e a gente conversa daqui a pouco.